Boa noite, vereadores, boa noite, vereadora. Em nome da doutora Marina, da Bruna e da Edna, eu quero cumprimentar a todos os presentes aqui hoje. Boa noite aos internautas também. Senhor presidente, Vossa Excelência, testemunha da minha briga para que nós tenhamos sucesso na recuperação da SC-135. Novamente, eu vejo a necessidade de falar daquela rodovia. Mas agora, acredito que um passo um pouco mais à frente. Nós todos aqui temos brigado para restaurar aquilo lá e para dar um pouco de conforto e comodidade e menos risco, obviamente, pelas pessoas que lá transitam. Então, como é de conhecimento de todos, e eu sei que a maioria das pessoas, por desinformação ou medo, às vezes, Hernani, as pessoas não gostam de ir à delegacia, né? Não gostam de ir ao fórum, porque acham que quem anda ali é bandido, é alguém que foi intimado, aquela história toda. Mas tudo é público, tudo está lá para que as pessoas se informem. Então eu quero, senhor presidente, eu quero falar aqui, como a SC-135 já foi motivo da promotoria, eu quero falar às pessoas de Porto União, a comunidade de Porto União, o que está acontecendo com a SC-135. Pela mão do promotor Rodrigo, no seu parecer de 21 de janeiro de 2016. O texto é bastante longo, mas tem algumas coisas aqui que eu quero falar. Gostaria de ler de forma integral o conteúdo, mas é muito amplo, eu gastaria mais de 1 hora para fazer a leitura. Mas eu quero ler algumas coisas que eu considero importantes, mas que é um documento que é público, que está à disposição de todos. Que lá diz assim, ó, o Ministério Público de Santa Catarina, né, vem com ação civil pública com a obrigação de fazer cumulada com pedido de liminar em desfavor do Departamento de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, DEINFRA. Tá? Então diz assim, ó, ademais, adiante do estado deplorável de manutenção e conservação, este órgão ministerial atende como imprescindível a concessão de medida liminar para que se providencie a melhoria da sinalização vertical e horizontal da rodovia C-135, trecho Matos Costa, Porto União. Vou pegar um óculos aqui que vai ficar um pouco melhor. É a idade, né, Bocudo? E ali fala limpeza, drenagem e por aí afora. E termina esse parágrafo dizendo: para que seja realizado o controle do peso de caminhões que trafegam pela via, a fim de evitar danos, tudo sob pena de cominação de multa diária no valor de R$10 mil. E aí vai. Lá, quando ele trata dos fatos, diz o seguinte: no dia 12 de agosto de 2015, foi instaurado nessa promotoria de justiça procedimento preparatório, conforme portaria número tal, com a finalidade de apurar as péssimas condições da pavimentação asfáltica da SC-135, no trecho entre Matos Costa e Porto União. Tal medida foi tomada diante da recorrente notícia trazida ao conhecimento deste órgão ministerial, de que o referido trecho sem condições mínimas de trafegabilidade e segurança. Necessário apontar que, muito embora o procedimento tenha sido instaurado recentemente, este problema é uma reivindicação da população local há muito tempo, já que a situação há anos vem sendo objeto de omissão do poder público, mas agora chegou ao ápice da insegurança viária. Sempre havia notícias de nova pavimentação asfáltica ou de operações tapa-buracos, como o que se acreditava que a questão em breve seria resolvida. De acordo com as informações obtidas através do Sistema de Integração de Controle de Obras Públicas, foi verificada que a obra custou R$19.826.000 de dinheiro público,
Contudo, mesmo diante de inúmeras obras, a pavimentação apresenta situação crítica e não há previsão próxima para que o DEINFRA realize a restauração do trecho da rodovia. Não restou outra alternativa, portanto, senão o acionamento judicial do Estado para que se cumpra a sua obrigação, há muito tempo negligenciada. Em um primeiro momento foram anexadas aos procedimentos diversas reportagens jornalísticas noticiando o precário estado do asfalto e da sinalização, assim como diversos acidentes ocorridos no trecho, inclusive alguns com vítimas fatais. Dentre as reportagens pode-se extrair o seguinte trecho que indica a indignação da população com a questão e a omissão do Estado em resolvê-la. A comunidade que se utiliza da SC-135, antiga 302, já está cansada de ver o descaso com a rodovia. Não é a primeira vez que os usuários da SC fazem registros fotográficos para mostrar na rede social o descaso por parte do governo de Santa Catarina com o trecho. Quem sai de Porto União já fica de olho na rodovia por não cair em buraco. E nem precisa olhar a sinalização, pois a mesma também já não é vista por conta do mato que cobriu. E assim vai. Inúmeras informações e inclusive depoimentos do sargento da Polícia Militar, que está aqui, ó, dizendo exatamente o que está escrito, que eu não vou ler, porque há muito tempo. Finalizando, as pessoas ouvidas no procedimento ministerial, esteve presente nessa promotoria o repórter da Rádio Colmeia, senhor Marcial, informando que, como profissional da mencionada rádio, diariamente recebe cerca de 4 ou 5 ligações das pessoas reclamando do estado da rodovia. Contudo, há relatos... Continuando esses relatos, diz que no dia 1º de setembro de 2015 fez uma reportagem completa sobre o atual estado da estrada, para tanto percorreu toda a sua extensão. E assim vai. E aqui tem que as péssimas condições atuais da rodovia são caóticas, correndo grande risco de acidentes. Eu estou abreviando aqui, ó. Sinalização da rodovia é péssima e fraca, que a curva do tomate já tem 21 cruzes lá das pessoas que perderam a vida, que por sinal foi eu que as coloquei lá, que a rodovia é utilizada diariamente para transporte de escolar de crianças, de adolescentes, inclusive do interior, que a situação é tão crítica que os moradores locais chegam a tirar sarro do problema, assim colocado pelo comandante da polícia. E assim vai, pessoal. Mas o que é importante, isso aqui é só para saber que inúmeras pessoas, autoridades foram mencionadas aqui, e que lá na frente diz o seguinte: se tais patologias já foram constatadas desde o ano 2012, quando foi elaborado o tal laudo pericial, não é fácil imaginar o caos em que se encontra a rodovia atualmente. Já naquela época se advertia que apenas os remendos da camada superior do asfalto não atacariam o problema central. É necessária a recuperação total de vários trechos da estrada a fim de atacar a causa e não apenas as suas consequências. Diante do exposto, diante de tudo isso, pouco que eu li, o que está aqui também, o Ministério Público de Estado de Santa Catarina requer a concessão da medida liminar pleiteada, inaudita, altera parte consistente da ordem judicial de obrigação de fazer para que os réus adotem imediatamente medidas emergenciais consistentes, melhoria da sinalização da rodovia, trecho Mascote Porto União, recuperação de trechos danificados, incluindo a revitalização completa de alguns segmentos, tudo através do projeto a ser apresentado por profissional devidamente habilitado, detalhando as soluções necessárias para todo o conjunto do trecho, a fim de evitar também futuras patologias no asfalto. A cobertura imediata dos frequentes buracos surge naquela via
e a limpeza da lateral da pista, evitando que a vegetação encubra a rodovia e sua lateral, manutenção preventiva e por aí vai. Diante do exposto, conclui, ao final, seja julgado procedente o pedido, confirmando-se liminar requerida para condenar o DEINFRA e o Estado de Santa Catarina de forma solidária a obrigação de fazer consistente em proceder à restauração completa da SC135 no segmento Porto União Matos Costa, bem como a obrigação de manutenção e conservação adequada daquela via, confirmando e concedendo-se também e especificadamente as medidas liminares anteriormente pleiteadas. Condenação da parte requerida ao pagamento de custos demais ônus e processuais e sucumbenciais. Por fim, a isenção de custos, emolumentos e outros encargos conforme artigo. Dá-se a causa o valor de R$1 milhão apenas para efeitos fiscais. Isso foi encaminhado, pedido da promotoria, e a sua conclusão foi encaminhado ao juiz de direito de Porto União. Senhor presidente, se me faltar 2 minutos, o senhor me concede mais 2 ou 3 minutos, vou ser rápido aqui. Autos número 0900-005. Ação pública civil, autor promotoria de justiça de Porto União, ao réu Departamento de Infraestrutura, DEINFRA. Vistos, etc. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por seu representante local, ingressou perante este juiz com ação civil pública em relação ao DEINFRA, Estado de Santa Catarina. Pretende compelir os requeridos com obrigação de fazer que consiste em restauração completa da SC135 no trecho Porto União Matos Costa e, consequentemente, manutenção e conservação com pedido de liminar para que a mesma seja colocada em condições de uso com melhoria da sinalização, recuperação dos trechos danificados, cobertura dos buracos da via, limpeza lateral da pista, instalação de defensas em trechos perigosos, fiscalização e controle do peso de caminhões que trafegam pela via, a fim de evitar mais danos e multa por descumprimento. Noticia o estado deplorável em que se encontra a estrada, os inúmeros acidentes que vêm ocorrendo, muitos deles por conta dos danos na pista e sinalização inadequada existente, os prejuízos decorrentes aos usuários, inclusive com muitas mortes, os constantes reparos paliativos pouco duradouros e as demais circunstâncias que envolvem a questão. Fez pedidos de praxe, deu valor à causa e apresentou documentos. Relatei e decido. Os fatos informados na petição inicial são amplamente sabidos na região e é de conhecimento público e não é recente. O Estado determinou o asfaltamento da estrada utilizando praticamente o mesmo leito da estrada antiga. E para finalizar, a topografia e relevo não ajudam. A estrada ficou estreita por demais, sinuosa, sem acostamento. Melhorou, mas não durou. Com o tráfego de caminhões e o revestimento de qualidade duvidosa, considerando e comparando com o trecho adiante, Matos Costa, Calmon Caçador, em pouco tempo surgiram problemas de toda ordem. Os reparos têm sido superficiais e às pressas com poucos recursos. O fato é que a população trafega em risco, principalmente à noite ou em dias de chuva. Os danos materiais também para o Estado futuramente são muitos, sem contar os prejuízos pessoais, inclusive com mortes. É necessário e indispensável providências urgentes. Aí ele conclui. Colho as ponderações do Ministério Público com razões de decidir por compartilhar do entendimento. Isso posto, concedo liminar para determinar com indispensável urgência em caráter imediato, sob pena de multa, que os requeridos atendam aos pedidos constantes no item A da página 29 da petição inicial para restabelecer a segurança mínima na circulação dos veículos naquela rodovia. Em breve tome providências, projetos, recursos financeiros, licitação, etc., para posterior retificação, restauração completa e manutenção e conservação da via. Cite-se e intime-se com urgência. Porto União, 28 de janeiro de 2016, Oswaldo Alves do Amaral, juiz de direito. Senhor presidente, então, passados praticamente 5 meses,
nada foi feito. Não foi feito. Vieram aqui, fizeram um blá 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 aí nas rádios e não fizeram nada, quase nada. E o que fizeram foi dinheiro jogado fora. Então eu quero primeiro que seja encaminhado um ofício ao promotor, doutor Rodrigo, parabenizando pelo belo trabalho que tem feito, apoiando a sociedade, que é essa a sua função, e também outro ofício ao juiz, doutor Oswaldo Alves do Amaral, dizendo a ele que até o momento a sua decisão não foi cumprida, que o DEINFRA, que é o réu, não cumpriu a sua decisão, a decisão, que está sendo desrespeitada uma decisão judicial. É isso, senhor presidente. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Perdoe pelo meu jeito aqui, mas isso aqui não pode ficar. Se foi dado, nós temos aqui nossa advogada que poderia até falar disso, foi dado uma decisão judicial e o Estado deveria cumprir. No momento, não foi cumprido. Então, só gostaria que esses ofícios fossem encaminhados, principalmente ao doutor juiz, para que ele tome as providências cabíveis, se é que existem, que eu acredito que existem, em cima daquilo que é uma decisão dele que não foi cumprida. Os ofícios solicitados pelo vereador Gildo Macelai, sendo dois ofícios, um para o doutor Rodrigo, promotor de justiça, e outro ofício para o doutor Oswaldo Alves do Amaral, juiz de direito. Esses ofícios estão em discussão, estão em votação. Vereadora e vereadores que concordam permaneçam como estão. Foi aprovado. Se necessário, solicito que Vossa Excelência auxilie na redação dos mesmos ofícios junto à Secretaria da Casa. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.